Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus. Olha a minha flor do deserto. Eu já tinha mostrado para vocês, mas o meu sonho era ter uma dessa. Paguei R$ 22 no Alvorada. Olha que linda. Eu tinha muitas flores. Gente do céu, tinha muita coisa bonita. Aí aconteceu um episódio na minha vida há 6 anos atrás. Até eu falei que ia comentar com vocês como foi que eu fiquei com depressão, né? Eu falei no vídeo que eu ia comentar com vocês como foi que eu fiquei com depressão, como foi que eu fiquei com ansiedade. E eu vou comentar com vocês hoje. Para vocês prestarem atenção, gente, e se valorizarem mais, se amarem mais. E pôr a sua fé somente em Deus. E não acreditar piamente no homem ou na mulher a qual está do seu lado, a qual você se casou, está do seu lado, seja ele um crente ou não. Então, tomem cuidado, se valorizem muito, se amem muito, se respeitem muito, sejam felizes. Eu vou falar para vocês o que aconteceu na minha vida, que eu tive depressão há 6 anos atrás. Gente, eu já falei para vocês que quando Deus recolheu o meu pai, eu fui para São Paulo trabalhar de doméstica, morar em casa de família. E morei em casa de família, gente. E Deus sabe de todas as coisas. Morar em casa de família não é fácil, sendo empregada doméstica. Tudo bem, aí, gente, eu arrumei um namorado, né? Por ele ser evangélico, eu achava que, é tudo de bom, né? Evangélico, eu sou evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, ou mesmo se fosse de outra denominação. E a gente põe rótulo nas coisas. Você põe rótulo, né? Com a convivência, você aprende de uma maneira errada que somente aqueles que estão em determinada igreja têm juízo ou têm um amor de Deus completo. Só que são rótulos que nós mesmos vamos adquirindo ou vamos sendo ensinados a confiar em todo mundo, a achar que aquele que está numa igreja é melhor do que o outro. Não estou falando mal de denominação, eu estou falando para vocês o que aconteceu na minha vida. Se eu tivesse visto a vida de um ângulo mais claro, se eu tivesse sido mais realista, ou se eu tivesse com quem me desabafar, com quem me desse algum conselho e falasse para mim, Estefânia, não é assim, assim, assado. Eu não tive. Por quê? Porque eu morava em casa de família, já não tinha mais meus pais, certo. E eu fui criada assim. Meus pais eram evangélicos da CCB e eles nos criaram assim. Nunca ia a baile, nunca aceitar carona de ninguém, nunca aceitar nada de ninguém para comer, nunca confiar em ninguém. Tipo, e meus pais, eles eram muito amorosos com nós. Porque na minha casa eram 7 mulheres e 3 homens. Então, o cuidado deles eram redobrados. Só que o amor dos meus pais eram tantos que eles... Bom, Deus recolheu a minha mãe, eu era criança, né? O meu pai, eu já era adolescente. Então, não teve tempo de eles... dos meus pais conversarem conosco a respeito da vida como ela é. Não teve tempo dos meus pais ter uma oportunidade de falar em relação ao namorado.
a chegar e falar, filha, não é porque é crente que é melhor do que os outros, não é porque é crente que você tem que acreditar piamente. Então, isso é um rótulo que todos põem assim um rótulo. Ah, não, porque é filho de irmão, é melhor do que o outro. É filho de irmão, é melhor. Gente, não existe isso. Nós somos todos cheios de erro e falhas. Então, o que aconteceu? Eu casei. Só que eu não sabia que o meu futuro esposo tinha problemas familiares gravíssimos. Gravíssimos que eu digo assim, ele foi dado para os outros. A mãe dele deu ele para os outros. E com isso, o psicológico dele, né, não foi cuidado, não foi tratado, não foi a um psiquiatra, não foi a um psicólogo, não se cuidou, a mãe e o pai não correu atrás. E, gente, nos primeiros meses de casamento, até uns 2 anos primeiro de casamento, correu tudo bem. Ocorreu tudo bem. Ajudei ele a construir a casa, fiquei sem comprar roupa, sapato, economizei no máximo, porque eu trabalhava em casa de família e ganhava muito bem. O meu maior erro foi esse. Aí o que aconteceu? Com o passar dos tempos, né? O casal que falar para você que não briga está mentindo para você, que todo casal, todo casamento tem briga. No meu casamento tinha uns conflitos, por quê? Porque eu já não tinha mais meus pais e tudo era assim, você não tem pai, você não tem mãe, você tem que aguentar. E foi indo, gente, eu comecei a trabalhar, tenho 3 filhos, mesmo com meus filhos pequenos, eu trabalhava. Aí, gente, o que houve? Eu voltei para Minas e deixei a casa em São Vicente alugada. Tudo bem. Aí teve uma época, gente, que nós queríamos, eu e meus filhos, queria retornar para São Vicente. Meu esposo não quis. Meu ex-esposo não quis. O que houve? Ele vendeu a minha casa, a nossa casa, não posso falar minha, né? Porque o lote era dele e eu ajudei ele a construir. A nossa casa por um valor baixíssimo. Uma casa que foi avaliada em 200 mil, ele vendeu por 60 mil a prestação. E, gente, eu sei dizer para vocês que o que houve, o meu chão, a minha estrutura acabou. Aí você vai falar, mas a tua estrutura estava na casa ou em quê? Não, gente. Se você quer casa, se você está casando, você quer uma casa. Se você ajuda o seu esposo a construir uma casa, você vai ter a certeza que não vai ficar desamparada, correto? Correto. Ele vendeu a casa, meus filhos eram pequenos, aqui em Varginha, aqui em Minas. Vendeu a casa contra a vontade dos meus filhos, contra a minha vontade. E o que houve? Passamos a pagar aluguel, passamos a ter dificuldades, passamos a ter problemas. E, gente, eu liguei para o irmão da igreja, vamos dizer assim, né? O irmão da igreja que comprou a casa, e falei para ele que eu não queria vender a casa, que era para ele se retirar da minha casa e deixar a chave da casa com a minha amiga. Ele não fez isso, sabe o que ele fez? Mais do que depressa, ele foi lá no cartório, fez lá com o irmão da igreja também, que é advogado, fez lá um contrato beneficiando ele e a esposa dele o mais depressa possível que ele pôde. Ele foi lá, correu no cartório, correu atrás do irmão advogado, fez um contrato beneficiando ele e a esposa dele. E eu e a minha família aqui ligando para ele que era para ele se retirar da casa. Ele não se retirou, nem ele nem a esposa dele. Aí a minha irmã entrou no meio, ligou para eles, pedindo para eles se retirar da casa, que eu ia voltar para casa. Eles não se retiraram. E a esposa dele falou para mim que não ia me processar
Porque eles gostavam muito do meu esposo. Eles gostavam por quê? Porque o meu ex-esposo tirou o meu teto, o teto dos meus filhos, e vendeu para eles por preço de banana. E eles, muito esperto, fizeram um contrato da maneira deles, sem a minha presença, sem a presença do meu ex-esposo, beneficiando somente eles. Aí, gente, eu comecei a entrar em ansiedade, em depressão. Fiquei 3 meses sem sair de dentro de casa, o meu cabelo caiu. Eu tive que cortar o cabelo, que nem de homem, o meu cabelo. Eu mesma cortei, meu cabelo caiu. Eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa. Porque se eu saísse na rua, eu chorava por nada. Aí o que houve, gente? Eu fiz tratamento. E até hoje eu faço tratamento. Eu faço tratamento como assim? Até hoje eu faço tratamento, eu procuro tomar o quê? Vitaminas. Vitaminas para a mente, procuro me controlar da ansiedade, procuro me controlar da depressão. Às vezes eu preciso tomar algum tipo de remédio por causa da depressão e por causa da ansiedade. Tudo bem. O que eu estou passando para vocês, gente, fiquem atentos, fiquem alertos, se amem muito. Aí, pessoal, os meus filhos sofreram muito. Os meus 3 filhos sofreram demais. Eu tive que começar do zero. Hoje eu já não tenho mais esposo. Ele é meu ex-esposo. Aí você pode estar falando, ela é vingativa. Eu não sou vingativa, gente. Na Bíblia está escrito que o teu primeiro ministério é a tua igreja. Se você não valoriza a sua esposa, os seus filhos, você não está cumprindo o mandamento de Deus. Certo? Certo. Então, gente, o que houve? Fiquei sem a casa lá em São Vicente. Aí, quando eu falei para o rapaz que comprou a casa, que também se diz ser da Congregação Cristã no Brasil, que eu ia atrás de advogados, que eu vou atrás de advogados, para retirar eles de lá, ele mandou para mim uma mensagem dizendo o seguinte: se eu fosse por esse caminho, ele ia me processar. Ia chegar uma carta na minha casa em Minas me processando. Se eu fosse por esse caminho, recuperar minha casa. Ele falou que ele mandou uma mensagem para mim que eu estava passando por outra pessoa e eu não estava. Estava sendo eu mesma. E quem mandava, e também a minha irmã chegou a ligar para ele não atendeu o telefone da minha irmã. Chegou a ligar para a esposa dele não atendeu. Várias vezes eu falei para ele se retirar da minha casa, ele não se retirou, continuou lá bonitinho. Bonitinho ele continuou lá. Aí ele falou, uma vez, ele falou para mim que ia me processar. Eu vou te processar se você ir por esse caminho. Segundo ele, eu estava defamando ele. Eu não estava defamando, eu estava falando a verdade, que eu mandei ele e a esposa dele saírem da minha casa, se retirarem da minha casa, que a casa não ia ser mais vendida. Não foi o que houve. E ele e a esposa dele, segundo eles estimam muito meu ex-esposo, mas tem que estimar mesmo, né? Porque o meu ex-esposo deixou eu e os meus filhos a ver navios, sem teto. Eu tive que começar do zero sozinha. Comecei do zero. Como eu já mencionei para vocês, eu tinha um lote na roça, Deus preparou uma pessoa que comprou esse lote. Com a venda desse lote, eu construí a minha casa, comprei o meu lote. Isso por quê? Porque os meus pais deixaram esse lote para mim e para os meus demais irmãos, que são 10. E hoje são 9, porque Deus recolheu um. Então,
Se você tiver uma filha em casa, gente, eu não vou falar para vocês que o meu ex-esposo é o capeta, porque aí Deus vai me pedir conta. E também não posso mencionar aqui o que eu passei na minha vida de casado, porque aí já partiria pela justiça, né? Porque são coisas assim graves que eu não posso mencionar aqui, porque senão aí eu já partiria para a justiça, ia diretamente na justiça, certo? Então, a gente tem que ser cautelosa em algumas coisas ao dizer. Mas eu vou falar para vocês, várias vezes eu mandei o pessoal lá se retirarem da minha casa, porque eu ia voltar com meus filhos. O que eles fizeram? Procuraram um irmão da igreja, advogado, fizeram um contrato beneficiando somente eles, como se eles tivessem construído a casa. A esposa dele falou para mim assim, a minha irmã tá de prova, que eu mandei até o recado para minha irmã, que estima muito o meu ex-esposo. Ela com o esposo dela, estima muito meu ex-esposo. Por isso que na época eu não ia me processar. E ele mandou um recado para mim, que se eu fosse pelo caminho de recuperar a casa, ele me processava. Aí eu falo para vocês, gente, quando vocês têm filha em casa, vocês têm que ter em mente uma coisa: dê conselhos, converse bastante com o rapaz que ela se relacionar, que ela for namorar, que ela for casar, mesmo que você seja da congregação que está no Brasil ou outra denominação. Entendeu? Para não acontecer da tua filha e dos teus netos vier a sofrer futuramente. Eu estou passando isso para vocês porque é um exemplo de vida. Eu batalhei muito para ajudar o meu ex-esposo a construir uma casa e fiquei sem. E tive que começar do zero que eu digo assim. Teve a ajuda dos meus pais que Deus já recolheu. Mas muita coisa poderia ter sido evitado se não tivesse ocorrido isso. Eu poderia ter passado sem a depressão, ter passado sem a ansiedade. Eu poderia não ter tido nada disso na minha vida, mas ocorreu isso, entendeu? Aí eu falo para vocês, tem uma parte na Bíblia que está escrito assim, maldito do homem que confia no outro. Isso serve para a esposa e para o esposo. Não estou dizendo que o seu esposo, a sua esposa é ruim. Eu estou dizendo que no casamento tem que ter um diálogo. Você, o esposo, o seu primeiro ministério é sua esposa e os seus filhos. E você, esposa, o seu primeiro ministério é sua esposa e o seu filho. Eu, quando morava em São Vicente, todos meus vizinhos me via sair 4h30, 5h, 15 para 5 para pegar o ônibus para trabalhar, para ajudar o meu esposo em casa. Para comprar mantimento, para comprar fralda, para comprar roupa para os meus filhos, para comprar remédio. Nunca deixei de trabalhar na vida para ajudar ele. E até hoje eu trabalho, só que hoje eu me separei dele. E agora nós vamos nos divorciar no papel. Aí você vai falar assim para mim, mas crente não pode divorciar. Crente não pode divorciar. Crente não pode sofrer também. Você acha que você viver no sofrimento, você vai para o céu? Você não vai para o céu. Eu vou te falar o porquê. Se você vive no sofrimento, você vai pecar contra Deus, porque você vai blasfemar, você vai falar palavrão,
Vai ter brigas na tua casa, os seus filhos vão assistir às brigas. Você vai se acabar fisicamente, psicologicamente. O ambiente da tua casa não vai ficar um ambiente leve, vai ficar um ambiente pesado. Os animais que você tem dentro do seu lar vão sofrer, porque eles vão sentir um ambiente pesado, porque eles sentem. E vou falar para vocês, gente, o pessoal, construa a sua família com o propósito da sua família, em primeiro vir Deus e depois a sua família. E nunca você deixar que alguém conhecido venha primeiro do que os seus filhos e a sua esposa, porque você vai destruir a sua família e o seu casamento. O que houve com meu esposo? Hoje ele está, com meu ex-esposo, hoje ele está pagando aluguel, eu não o vejo mais, e vou falar para vocês, não o vejo mais, eu trabalho, me sustento sozinha, gente, acordo 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus para ir trabalhar, 2 ônibus para voltar. Isso eu já fazia com ele dentro de casa. Entendeu? Aí, gente, eu tô tentando assim explicar para vocês da melhor maneira que eu conheço. Aí, gente, quando houve isso tudo na minha vida, que ele vendeu a casa, e até hoje o pessoal lá, o casal lá é grata a ele, por isso, por ele ter dado a casa, né, digamos assim, porque você vendeu uma casa avaliada em 200 mil por 60 mil a parcela, de 500 reais por mês, você tem que ser muito grato, que você conseguiu destruir uma família, né? Você conseguiu destruir uma família. Você conseguiu fazer aquilo que não estava nos planos, aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, você tem que ser muito grato ao homem que você, como se diz, que hoje você tem muita gratidão a ele. Por quê? Porque hoje ele já a família dele já está dividida, né? Os filhos dele meus filhos vão vê-lo na casa dele. Na minha casa ele já não vem mais. Não é por ódio, não é rancor, mas é por uma questão de paz, é por uma questão de eu querer estar bem com a minha saúde psicológica e material. Quando eu digo material, eu digo assim, com os meus pensamentos, com o meu psicológico, com o meu semblante bem. Porque para mim é uma luta atrás da outra, gente. Vocês não têm ideia. Quantas noites eu durmo chorando, quantas noites eu durmo chorando. Gente, mas louvado, eu durmo chorando de pensar que tudo que eu fiz foi em vão. Quando eu morava naquela casa de família, eu parei de comprar tudo que eu tinha vontade para ajudar a construir uma casa, porque o lote era dele. E ele deixou eu e meus filhos a ver navios. Deus me levantou das cinzas. Deus me deu forças de onde eu não tinha. Eu agradeço a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração, por tudo que Deus tem feito por mim, gente. Porque não foi um homem na minha vida, foi Deus. O meu ex-esposo me deixou eu e meus filhos sem casa. O crente que tá lá morando na casa falou que tem muita gratidão por ele, mas tem que ter, porque conseguiu ajudar e destruir a própria família.
Hoje ele já não mora com os filhos, hoje ele já não mora com a esposa, nós viramos ex-esposo. Tenham, gente, essa responsabilidade de um casamento. Primeiro vem Deus, depois a tua família. E nunca o seu conhecido. O seu conhecido, você pode amá-lo, respeitá-lo, querer o bem para ele, mas ele nunca vai estar acima da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Não queiram sofrer, não queiram pôr seus filhos para sofrer, não queiram. E você, quando alguém, mesmo que for no desespero, oferecer algo para você, não faça negócio para prejudicar. Porque Deus pede conta, gente. Deus pede conta. Até a 4ª geração, Deus pede conta. É bíblico. Tudo que você fizer de bom, Deus vai abençoar até a 4ª geração sua. Tudo que você fizer de mal para prejudicar o seu próximo, Deus vai te pedir conta até a 4ª geração. Gente, eu estou contando isso para vocês. Ficam em alerta, gente. Vocês servem um Deus vivo. O que eu estou passando para vocês é um exemplo de vida. Cuidado, deem conselho a seus filhos, seja homem ou mulher. Tem muita mulher tirando casa de homem aí, homem solteiro, que põe mulher dentro da casa dele para morar. Ela arruma o filho dele e consegue tirar a casa dele e deixar ele sem nada. Gente, não confiem 100% em ninguém, confiem a sua vida a Deus. Aí eu fiquei com depressão devido a esse tumulto todo que houve na minha vida, eu fiquei com depressão. E quanto ao rapaz lá que mandou a mensagem para mim que vou te processar se você for por esse caminho de recuperar a casa, eu já conversei com 2 advogados em São Paulo, conversei com 2 advogados aqui, e os advogados mandaram eu perguntar para eles no que ele quer me processar. Aí, gente, o que eu tô falando para vocês é assim, eu não estou defamando ninguém. Eu não estou difamando ninguém. O que eu estou falando é que quando você for um servo de Deus, seja dentro e fora da igreja. Não seja só dentro da igreja, seja fora da igreja também. Faça o certo fora da igreja, ou senão você fica sem ir na igreja, para você não prejudicar a denominação que você está indo, né? Aí, gente, eu fiquei mal de depressão por tudo isso que aconteceu na minha vida, porque o meu teto desabou. Comecei a trabalhar, lutar para pôr as coisas dentro de casa, mesmo com depressão, com ansiedade. Aí, gente, eu fui parar para pensar e Deus me mostrou que o seu sofrimento não vai te levar para o céu. Às vezes você tá ali anos e anos sofrendo, você vai achar que você vai ser salva, né? Não é assim que funciona, sabe por quê? Às vezes você tá num sofrimento, você xinga, você briga, você grita, você às vezes fala que não pode para uma criança, para o seu filho. A sua casa fica até o semblante do seu cai, o semblante dos seus filhos cai, a sua saúde mental vai por água abaixo. Quando você entra na sua casa, você sente um fardo pesado, um clima pesado. Você acha que Deus quer isso na sua vida? Você acha que Deus quer isso para sua família? Deus não quer. Deus é leveza, Deus é amor, é alegria, é saúde.
Deus é saúde, alegria, Deus é amor, Deus quer ver o seu rosto resplandecer de felicidade. Deus quer ver o rostinho dos seus filhos felizes, alegres. Deus põe anjo na tua casa, Deus não quer ver a sua casa com um ar de tristeza, de angústia, de solidão. Deus não quer um ar pesado na sua casa. Deus quer te ver livre da tristeza, Deus quer te ver livre do sofrimento. Vocês pais, vocês mães, conversem com seus filhos, aconselhem seus filhos, para que eles possam procurar o melhor para eles. Hoje, gente, eu estou separada. E falo para vocês, eu estou bem, louvado seja Deus. E falo uma coisa para vocês, conselhem o melhor possível seus filhos, porque o meu pai com a minha mãe não tiveram essa oportunidade de ter uma conversa comigo abertamente, explicando para mim, filha, quando você for escolher um esposo, fique atenta a qualquer movimento, a qualquer coisa que você ouvir. E se você casar, fique mais atenta ainda. Porque no mandamento de Deus, primeiro vem Deus, depois a família. E não Deus e o teu amigo. Aí tá contra o mandamento de Deus. Gente, eu não estou defamando ninguém. Seja você de qualquer denominação, tenha uma conversa aberta com sua filha, com seu filho. Os meus pais não tiveram essa oportunidade, por quê? Porque Deus recolheu a minha mãe, eu era criança, Deus recolheu o meu pai, eu era adolescente. Eles não tiveram essa oportunidade de conversar abertamente comigo, de me dar conselhos a respeito de casamento, gente. Eu aprendi na marra, no dia a dia, e eu sofri muito. Eu não sofri pouco, eu sofri muito. E hoje eu tenho 3 filhos. Eu faço o melhor para os meus filhos. Eu saio de casa, pego 2 ônibus para ir trabalhar, 2 para voltar. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu passo no mercado, já faço a compra. Não dá para fazer aquela compra que muita gente faz, mas eu compro com toda a minha alma e meu coração, porque o alimento nós não podemos fechar a mão. Louvado seja Deus. Eu fico feliz quando eu estou trabalhando e passo no mercado, já pago a minha conta de água, já pago a minha conta de luz, já pago o meu imposto, já pago, sabe, os meus remédios, já compro uma vitamina para mim. Eu fico feliz quando eu passo no mercado, eu compro o alimento para dentro da minha casa, é motivo de felicidade, é motivo de honra e glória para Deus. Eu fico feliz quando eu compro o meu gás. Eu fico feliz em poder ajudar os meus filhos. Gente, eu procuro fazer o meu melhor, o que está ao meu alcance. Tudo que... Gente, eu sou muito fraca na presença de Deus, mas toda a honra e glória a Deus. Olha aqui, gente, eu comprei essa flor do deserto, ó, custou R$22. Eu fiz uma economia, fui lá e comprei. Entendeu? Eu amo flores, eu amo animais. Então hoje eu estou vivendo uma vida mais leve, uma vida mais calma, entendeu? Hoje eu me separei do meu esposo, estamos divorciados, separados. Hoje a minha vida é mais calma, mais leve, porque toda hora que eu olhava na cara dele, quando ele estava comigo, eu lembrava que ele pôs o amigo, o conhecido dele em primeiro lugar e a família em último. Mas isso
não quer dizer que eu quero maldade para ele. Eu espero em Deus que ele case. Eu espero em Deus que Deus ponha uma pessoa boa no caminho dele, que ele possa casar. Como ele não é operado, ele possa ter filhos. E ele possa ter aprendido com os erros do passado. E vai se aperfeiçoando e fazendo o melhor para a nova família. Eu desejo de todo o meu coração que ele case, que ele tenha uma grande família, que ele seja muito feliz, gente, que ele tenha muita saúde, muita vida. É o desejo do meu coração para o meu ex-esposo. Não quero que nada de ruim aconteça a ele. Mas eu tenho que ser sincera, hoje, gente, eu estou bem. Hoje eu estou bem, louvado seja Deus. Eu saio para trabalhar, toda a vida eu trabalhei. Minha mãe teve 10 filhos, né? Meus pais. Nós éramos crianças, nós íamos para a feira aqui na minha cidade. A minha mãe acordava nós 4 horas da manhã para ir para a feira, fazer feira com ela. A minha mãe ensinou nós coisas do comércio. Como vender, como tratar as pessoas, como conversar. Desde pequena, minha mãe ensinou nós a trabalharmos. Com 10 anos, eu já olhava filho dos outros. E não arrancou um pedacinho da minha pele. Gente, eu dou graças a Deus quando eu tô trabalhando, sabe? Que eu pego aquele dinheirinho meu suado e compro aquilo que eu tenho necessidade, aquilo que eu tenho vontade, que eu faço um agrado para mim. Como eu já mencionei aqui sobre o meu muro, sábado o irmão vai terminar o meu muro, vai pôr o meu portão que Deus preparou. Aí eu vou fazer um vídeo e mostrar para vocês. A minha felicidade é quando eu compro uma lata de tinta e posso eu mesma pintar minha casa. Eu fiz o contrapiso da minha casa sozinha. Na época, o meu ex-esposo ajudou, reclamando, mas ajudou. Eu aprendi no YouTube e fiz sozinha o contrapiso da minha casa. Eu pus caquinho no meu corredor sozinho. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Só, gente, que eu não poderia continuar naquela vida falsa de um casamento feliz que não era. Ensine, explique aos seus filhos, não tenha vergonha. Converse com a sua filha, converse com o seu filho, para que eles venham ser o melhor de si. Bons pais, bons maridos, e que eles também não venham sofrer, porque sendo assim, gente, sofreu eu, sofreu meus filhos e sofreu o próprio meu ex-esposo. Vocês acham que ele não sofreu com tudo isso? Ele sofreu e está sofrendo, por quê? Está lá pagando aluguel, pagando conta de água, pagando conta de luz, tendo que se virar. Ele está sofrendo também. Perdeu a família, perdeu a esposa. Os filhos vão lá na casa dele, dormem com ele, ficam com ele e retornam para a minha casa. Entendeu? Uma família inteira sofreu e poderia ter sido evitado. Mas Deus é muito bom e cheio de misericórdia, levantou a minha cabeça. E Deus, eu peço a Deus que Deus abençoe ele. Abençoe ele, entra na vida dele com poder, com glória, levanta a cabeça dele, né? Para que ele seja feliz, para que Deus prepare um novo casamento para ele, uma nova família, que ele venha ter filhos. Que eu acredito que depois de ter passado tudo que passou, ele aprendeu. Só que eu estou bem assim, sozinha com meus filhos, na casa que Deus preparou para mim, né? Que foi a casa que meus pais me deram. Estou feliz assim, louvado seja o nome santo de Deus. Eu tenho meus defeitos? Tenho.
Cada um de nós temos algum defeito diferente do outro. Mas um conselho que eu vou deixar, converse com seu filho, converse com a sua filha, dê os melhores conselhos, seja amigo deles. Se você vê que ele está precisando de algum médico, corra atrás. Vá atrás dos médicos para que ele possa se tratar psicologicamente, ir no psiquiatra, para que ele possa tomar medicação, uma vitamina, e para que ele possa ser muito feliz na vida, gente. Se preocupem com seus filhos, não importa a idade. Então, esse é o conselho que eu quero dar para vocês, que eu quero deixar com vocês, e expliquei para vocês o porquê que eu tive depressão há 6 anos atrás. Por esse motivo, entenderam? Mas Deus levantou a minha cabeça. Eu só peço a Deus que Deus continue me abençoando meus filhos e que Deus possa preparar um novo casamento para o meu ex-esposo. E que justiça Deus fará no tempo certo, né? Que tudo chegará no seu devido lugar. Quando a gente fala em justiça, muita gente critica, mas a justiça de Deus é diferente da justiça terrena. Entendeu? Mas ela é verdadeira. Ela é justa, ela é honesta. Porque Deus, ele não precisa ir que nem um advogado. Deus dá sabedoria para o advogado, e aqui, e ali, e aqui, vai fazendo tipo uma trilha, né? Aí Deus vai mostrando ao advogado o que ele deve fazer. Deus não, Deus já sabe tudo que deve fazer. Gente, eu espero que vocês recebam esse conselho meu com carinho. Porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu sofri na pele a depressão, a ansiedade, a tristeza, a angústia. Tinha uma foto minha aqui em casa que eu tive que rasgar, porque a minha netinha olhou na foto e falou: vovó, a senhora tá muito triste aqui, vovó. Por quê? Como que eu vou falar para uma criança de 3 anos o porquê de eu estar tão triste naquela foto? Não tem como você conversar sobre certas coisas com uma criança de 3 anos. Então é isso, gente. Vocês me desculpem alguma coisa, mas eu não estou defamando ninguém. Eu estou dando conselho a vocês. Ponha sua família em primeiro lugar, ponha você em primeiro lugar. Nunca o seu amigo, nunca a família do seu conhecido. Tenha em memória que ninguém vai pôr você ou a sua família em primeiro lugar. Seja o melhor para você, o melhor para sua família. Não queiram sofrer. Não queiram que seus filhos sofram. Não queiram passar pelo desespero. Não queiram estar desprevenido. Não queiram que ninguém te acolhe. Gente, Deus nos ama. Então vamos ter entendimento e sabedoria. O seu primeiro ministério é a tua família. O seu primeiro ministério é a tua família. E com isso você evitará danos mentais, danos de saúde nos seus filhos, na sua esposa e em você mesmo. Fiquem atentos, conversem com seus filhos a respeito de namoro, a respeito de casamento. Porque o meu pai e a minha mãe não teve essa oportunidade de conversar comigo e com as outras minhas irmãs menores. E como eu sei que pai e mãe quer o melhor para os seus filhos, então fica aí um conselho da minha parte. Embora eu não saiba muita coisa dessa vida, mas o que eu passei, eu não quero que meus filhos passem.
Deus abençoe vocês grandemente. Em primeiro lugar vem Deus, o seu ministério é a sua família, não se esqueçam disso.